A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, que nos diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um fariseu, um perseguidor da igreja de Cristo Jesus, né? Ele matava, ele prendia, ele perseguia os cristãos, ele torturava todo aquele que confessava o Senhor Jesus Cristo como Senhor, né? Nós vemos que esse homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando ele ia para Damasco, né? O Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. Esse homem caiu com a cara na terra, ficou cego por 3 dias. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo manda um discípulo chamado Ananias orar pelo apóstolo Paulo. Ele passa a ser cheio do Espírito Santo, né? E o nome dele é mudado, ele deixa de ser Saulo e se torna o apóstolo Paulo que nós conhecemos, e ele começa a levar o evangelho para toda a Europa, ele começa a disseminar igrejas, e ele foi um dos discípulos que mais escreveu livros, né, no Novo Testamento. Então nós vemos que esse homem realmente teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Mas acima de tudo isso, vejamos o que ele diz aqui, no versículo 8, na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, né? Nós vemos que esse homem não somente, né, teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, mas que para que ele pudesse ganhar o Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse ser achado no Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse ser íntimo, para que ele pudesse ser amigo do Senhor Jesus Cristo, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, ser um apóstolo, né, do Senhor Jesus Cristo, ele teve que perder todas as coisas, ele diz, né, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Esse homem teve um encontro tão impactante, tão arrebatador com o Senhor Jesus Cristo, né, que todas essas coisas passaram a ser consideradas por ele como esterco, algo que cheira mal, algo desagradável que ninguém quer ter por perto, né? E no versículo 9 ele diz o seguinte: seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, né? O apóstolo Paulo era um fariseu, né? Os fariseus eram pessoas religiosas, eles criam que a salvação vinha através do zelo da lei, né? Não transgredir, não pecar, não falhar, andar perfeito, tinha que ser bonzinho, tinha que, né, ser uma pessoa religiosa mesmo, ali como os fariseus eram, né? E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele passou a entender que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, aceitação, né, para que nós nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus, ele está dizendo aqui, né, pela fé, né, no Senhor Jesus Cristo e não pelas obras da lei. E aí aqui no versículo 10 ele diz o seguinte: para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, né? O apóstolo Paulo, quando ele passou a pregar o evangelho, ele passou a ser perseguido, ser preso, ser torturado. Poxa, esse homem passou tanta coisa, né? Como ele mesmo está contando aqui, que ele replicou as dores e as aflições que o Senhor Jesus Cristo passou aqui nessa terra, né? E a morte desse homem, esse homem foi decapitado, né? Ele também imitou aqui a dor, o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo teve aqui nessa vida. Para quê? Para ganhar casa, carro, apartamento, para ter um relacionamento? Não. Vejamos que ele diz: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, né? Ou seja, ele está falando que passou dor, aflição, perseguição, perdeu absolutamente tudo para ganhar o Senhor Jesus Cristo, para ser salvo, né? Nós vemos um evangelho que prega
enriquecimento, facilidades, né? Mas nós vemos que um dos maiores apóstolos, dos maiores discípulos do Senhor Jesus Cristo, perdeu absolutamente tudo para ganhar o Senhor Jesus Cristo, né? E eu sempre prego aqui que nós, quando temos um encontro genuíno, como o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos perder filho, pai, mãe, irmãos, amigos, emprego, nós vamos perder absolutamente tudo para primeiro ganhar o Senhor Jesus Cristo e a nossa salvação. Se você supostamente aceitou o Senhor Jesus Cristo, não teve que renunciar, não teve que abrir mão, né? Você talvez não tenha tido um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, nós abrimos mão de tudo para mostrar a Ele que nós o amamos, que Ele é o centro da nossa vida e o que importa para nós é Ele, né? Não sou eu que estou dizendo esse texto, é a palavra. Não somente esse, mas inúmeras vezes a Bíblia fala isso, né? Lá em Lucas 9, 23, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Ou seja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais vida, mas Ele vive em nós, como a própria Bíblia diz, né? E devemos replicar aqui na terra, né, as suas dores, a sua angústia, o seu sofrimento. Nós vamos ser caçados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados, né, inevitavelmente somente por dizer que servimos ao Senhor Jesus Cristo, por pregarmos o Evangelho. As pessoas vão nos perseguir, vão nos odiar, vão nos caluniar, vão nos injuriar, né? E está tudo certo, nós estamos replicando o que o Senhor Jesus Cristo aqui passou nessa terra. Ele foi perseguido, ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele se sentiu desamparado, né? E todo aquele que é um verdadeiro cristão, ele não vai ter uma BMW, ele não vai ser bilionário, mas ele vai passar dor, ele vai ser perseguido, ele vai ser injuriado, ele vai ser humilhado, ele vai ser injustiçado, assim como o Senhor Jesus Cristo passou, né? O Senhor Jesus Cristo não teve riquezas materiais, ele não andava com ouro, ele não andava com carro, ele não andava com trajes de luxo, não, nada disso. Ele carregou sobre si chibatadas, pregos nas suas mãos, carregou uma cruz e uma coroa de espinho, né? E todo aquele que tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo vai passar dor, vai passar aflição, né? Mas tudo isso é em prol da nossa salvação, para que nós possamos imitar o Senhor Jesus Cristo, né, nesta terra. Eu digo para você nesse dia de hoje, se você estiver disposto, eu não vou falar para você que você vai ganhar nada, porque a única coisa que você vai ganhar nesse dia de hoje é a sua salvação. Porém, essa única coisa vale mais que qualquer coisa que você possa ter, o seu carro, a sua casa, a sua família, tudo, né? A sua salvação vale mais que todas essas coisas. E nesse vídeo de hoje eu convido você a perder todas essas coisas para ganhar sua salvação, que você venha pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos seus pecados, que você venha o aceitar como seu único e suficiente Salvador, para que Ele venha batizar você com o Santíssimo Espírito Santo dEle, para que quando Ele vier, possa dar para você a recompensa, o galardão, a herança eterna, né? E não somente isso, garantir através do Espírito Santo, que é a penhora, que é a garantia, a certeza, que o dia que o Senhor Jesus Cristo vier, voltar, né, eu e você seremos arrebatados aos céus, nós seremos recompensados pelas nossas obras aqui na terra, né? Talvez eu e você não tenhamos uma vida luxuosa enquanto estivermos por aqui, mas temos a certeza que vamos entrar no gozo, no descanso, na alegria, na felicidade com o Senhor Jesus Cristo e com Deus Pai, quando Ele vier julgar a humanidade, dar aos ímpios, né, o castigo, jogá-los no lago de fogo, porque não creram, porque zombaram, porque escarneceram. E dá para mim e para você que nos arrependemos, para que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a recompensa, o galardão eterno, a nossa salvação. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.